Aproveita e joga nos comentários os 70 mil reais, vamos botar assim, falando de moto 0 km. Você iria de BMW ou iria de Yamaha? Aqui na nossa região, cara, a Yamaha ainda custa um pouquinho mais que a BMW. E aí, rapaziada, mais vídeozão começando aqui no canal. Vocês conferiram que a gente colocou a MT-09 Tracer ao lado da VS 650? Vou deixar o card aqui em cima para quem não viu o vídeo, tá bem legal. A gente fez uma explanação bem massa em relação a essas duas crossovers. Ambas as motos, elas pertencem à mesma categoria de moto, digamos assim, só que aqui com uma proposta, né, mais esportiva e lá com uma proposta um pouco mais voltada para o conforto, para rodovia, para uso piloto e garupa já pronta para viagem do jeito que sai de fábrica, né? Uma versão Tourer já com bauletes e tudo mais. E despertou a curiosidade de muita gente em relação a outra proposta de moto, como por exemplo a BMW F750. Teve bastante gente que pediu também para a gente botar a BMW ao lado da Tracer, porque o preço não muda tanto, só que aqui a gente tem uma moto que ela deriva de uma Big Trail. E aqui a gente tem uma moto que ela deriva de uma Naked, de uma moto com uma proposta mais esportiva, que é o mesmo que acontece com a Versys. Então agora a gente abre um outro patamar de moto. A gente abre, né, uma moto que ela foi derivada da F850 GS, que tem uma proposta para uso mais fora de estrada, só que nessa configuração aqui que a BMW chama de F750, que possui rodas de liga leve, mas a mesma mecânica, a mesma motorização, né? Basicamente a mesma estrutura geral, só que com essas características um pouco mais voltadas para a rodovia, para o uso rodoviário, para o uso em viagem, que se aproxima também das características de uma MT-09, apesar da MT-09 ainda assim ter uma proposta com uma pegada um pouco mais esportiva. Então hoje, rapaziada, nosso bate-papo vai ser sobre BMW F750 GS, uma moto, a gente não pode dizer que é uma GS de entrada, porque a BMW ela disponibiliza no Brasil também a versão G310 GS, né? Versão de um cilindro. Mas a gente pode dizer que é uma moto de entrada já da categoria bicilíndrica, para quem quer andar de BMW, mas já quer uma média para alta cilindrada. Então bora falar um pouco da BMW F750 GS em relação a uma das motos mais legais que já passaram no canal, que é a MT-09 Tracer. Galera, a Tracer GT, que é a modelo novo dessa aqui, já com painel TFT, Quick Shifter, né, com algumas atualizações em relação a essa moto, ela é praticamente o mesmo preço de uma F750 GS 0 km. Hoje uma moto dessa aqui, essa é semi-nova, essa está disponível aqui na loja. A pedir aqui é 57 mil à vista sem troca e tabela FIP com base de troca, que dá 59 mil mais ou menos. E essa daqui, por ser uma 2018, né? Essa é 2021, essa é uma 2018, ela baixa um pouco, né? Vai para 48.900. Só que se a gente pegar uma 2024 e uma 2024, ambas na linha 2024, é 69.900 a BMW e 72 mil a Yamaha. Então são motos de mesmo valor, só que são motos com características muito distintas, rapaziada. Bem distintas mesmo, parte de roda, chassi, motor, cara, é absolutamente tudo diferente, apesar de visualmente falando, né, elas possuem até algumas semelhanças, como por exemplo essa frente fechada, roda traseira aro 17, um bom conjunto de bancos. Sem enrolação, né, rapaziada? Vamos explanar tudo isso no vídeo de hoje. Espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Rider, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E dúvidas e sugestões a respeito das motocas, conteúdos que vocês querem ver no canal, joga nos comentários que a gente lê todos os comentários. Então, finalmente, rapaziada, bora começar o vídeo. BMW F750 GS e MT-09 Tracer. Como eu falei para vocês no início do vídeo, né, se a gente pegar a Tracer GT ou a MT-09 Tracer, a gente sabe que ela deriva da MT-09. A MT-09 é uma moto naked, é uma moto com características mais esportivas. Então a gente tem o chassi de MT-09, motor 3 cilindros de MT-09, conjunto de suspensão, rodas, 17 na dianteira, 17 na traseira, e essa preocupação realmente com esportividade. É um motor 3 cilindros, é um motor com 115 cavalos de potência, são cerca de 8,6 kg força média de torque. Então a essência da MT-09 está presente nessa moto aqui, está presente na Tracer, só que ela tem, né, essa preocupação um pouco maior com o conforto. Válido dizer sempre que a derivação, que a moto no qual ela se deriva, é realmente uma moto com uma proposta bem mais esportiva. Então a gente tem características bem diferentes em relação a isso. E essa moto aqui, como eu falei anteriormente, ela deriva da versão F850 GS, que é uma verdadeira Big Trail. Só que para trazer menor custo e uma proposta um pouco mais rodoviária, digamos assim, a BMW fez algumas mudanças. Ela investiu na roda de liga leve, então a gente tem a roda de liga leve aqui, tem a roda de liga leve aqui, só que aqui, como deriva de uma trail, a gente já passa a ter uma roda aro 19. Então na traseira é aro 17 em ambas as motos, só que aqui a gente já tem uma proposta de aro 19, que é uma roda que serve para transpor obstáculos com maior facilidade. É uma moto que a gente consegue até arriscar um certo off-road. Por ter essas características
parecidas, né, e derivadas da F850GS. A gente também tem um entre-eixo mais longo, a gente tem um vão livre em relação ao solo muito maior que na Yamaha, muito maior. Então, apesar de não ser uma Big Trail raiz, vamos dizer assim, é uma moto que tem diversas características de trail que te permite também realizar um certo trajeto off-road que na Tracer não iria ser tão interessante. O escapamento, repara que ele é deslocado para cima, é uma característica bem forte do mercado Big Trail. O motor é um 2 cilindros de 77 cavalos de potência, apesar daqui ter 77 cavalos e aqui ter 115 cavalos, é basicamente, né, o mesmo torque das duas motos, porque a gente tem praticamente a mesma capacidade cúbica de motor. Na BMW, apesar do nome sugerir os 750 cilindradas, é um motor que ele traz 853 cilindradas. Então a gente tem o mesmo motor da F850, só que ele é amansado. Ele traz números um pouco mais conservadores de torque, que se eu não me engano está na casa de 8,6 ou 8,8. Eu vou deixar o número correto aqui embaixo, que agora eu não me recordo. Porém, com essa potência de 77 cavalos. E é muito engraçado, rapaziada, porque isso no Brasil. Na Europa, essa moto aqui ela pode gerar até 95 cavalos na versão F850. Então a gente acredita que pegando um motor desse, fazendo um remap, colocando um filtro de ar esportivo, a gente consegue deixar essa moto, né, com os mesmos números de potência da versão F850 da Europa. É uma pena, na Tiger não acontece isso, tá, rapaziada? A Tiger 900 GT e GT Pro, que é concorrente direta dessa moto, a gente tem os mesmos números de potência de torque da Europa no Brasil. Na BMW a gente não sabe por quê. Claro, é por conta de emissão de poluentes, mas a gente não sabe por quê que a BMW baixa tanto assim e a Triumph consegue manter o mesmo. Então não se engana, rapaziada, apesar de ser um motor aí com uma proposta de potência mais baixa, 77 cavalos, a moto tem muito torque, e o torque, por ser um 2 cilindros paralelos, ele chega numa rotação bem mais baixa que o torque da MT-09. É evidente que, né, em relação à tocada esportiva, a MT-09 vai proporcionar uma tocada esportiva, uma explosão muito maior. Só que em termos de torque, rapaziada, mesmo botando piloto, garupa, mala, que é a proposta da moto, é uma proposta para viagem, o torque, a força do motor fala mais alto do que a potência dela. Então a gente não sente falta de força, a gente não sente falta de potência. É uma moto que ela tem uma condução muito agradável, ela também tem um motor crossplane, então ela tem aquele ronco mais característico, e a força da moto, a potência da moto chega num regime de rotação bem mais baixo que na Tracer. Aqui a gente tem aquela proposta mais força relacionada, né, à condução da moto menos esportiva, para ter uma condução tranquila, enquanto da Yamaha não. A gente pode botar piloto, garupa, se tu quiser uma condução mais esportiva, ela vai te proporcionar, porque o que vai falar mais alto aqui não é o torque da moto, apesar do motor ter praticamente a mesma capacidade, e sim a potência da moto de 115 cavalos. Rapaziada, a tocada da MT é animal. Eu vou deixar um card aqui no qual a gente roda na rodovia com ela para mostrar como pode ser prazeroso pilotar uma moto dessa e como pode ser perigoso também, porque entre eixos bem mais curtos, lá a gente tem uma moto derivada de uma trail, então a gente tem um entre-eixo mais longo. Aqui a gente tem uma moto mais arisca, uma moto que tem uma mudança de trajetória muito mais rápida, uma moto que a condução dela é muito mais ágil. Lá a gente tem uma condução mais conservadora, uma moto um pouco mais firme, digamos assim, numa mudança de trajetória, alguma coisa assim. Só que acaba trazendo também bem mais estabilidade para rodar na rodovia. E aqui acaba trazendo uma condução bem mais perigosa para rodar na rodovia, principalmente se tu é aquele cara que gosta de acelerar. Ainda falando sobre isso, a gente pode reparar que a suspensão aqui é uma suspensão simples. Aqui a gente já tem uma suspensão invertida, apesar de ambas as motos trazerem freio duplo dianteiro. Aqui a gente tem um freio de fixação radial, aqui a gente tem um freio de fixação axial, que é um pouco mais simples, digamos assim, porém a gente tem, né, freios Brembo. Na traseira eles são bem semelhantes, e uma coisa muito importante assim que é sempre válido falar, é que a BMW, todas elas, desde as versões de entrada, que é essa moto aqui, ela já possui amortecedor de direção. O amortecedor de direção, ele tá aqui, ele é original de fábrica. Isso aqui, rapaziada, faz a diferença. A gente pega uma moto dessa, com esse entre-eixo, com o peso que ela tem, com amortecedor de direção, ela é uma moto de condução rodoviária muito mais segura, até para um piloto principiante, para alguém que está começando a pilotar agora, do que a MT-09, que a gente chama de cadeira elétrica, mais ou menos, né? Que é uma moto que ela realmente é arisca, ela não tem amortecedor de direção.
ela não tem grandes recursos assim voltados para condução segura, digamos assim, ela investe mais naquela condução radical. E apesar ali da gente ter a suspensão invertida na Yamaha e não ter na BMW, a BMW, como é derivada aí de uma moto trail, ela traz cursos maiores de suspensão. Essa moto aqui hoje ela traz 170 mm de curso na traseira e 170 mm de curso na dianteira. É uma suspensão que ela pode ser regulada pré-carga na traseira, só que na frente a gente não tem nenhum tipo de regulagem. Enquanto que a Tracer ela traz invertida, só que ela tem cursos menores de suspensão. Eu vou deixar na tela, mas é mais ou menos aí em torno de 130, 150 mm nas suspensões, vou deixar o número correto aqui. A única coisa que eu sinto é que lá a suspensão é bem ajustada para receber carga, receber peso e é uma moto bem estável. Aqui, apesar das regulagens de suspensão também na dianteira, é uma moto que mesmo regulando ela fica um pouco macia demais. Para a proposta da moto, que é esportividade, a gente sente realmente que ela deveria ter um pouco mais de rigidez em termos de suspensão, para acabar compensando, né, essa parte de condução radical. Parece que é uma moto que o motor e a estrutura ela não está tão adequada para o tipo de suspensão e o tipo de condução que se faz, né, de uma MT-09 Tracer e até das novas Tracer GT. A Tracer GT nova a gente consegue regular a pré-carga da mola através daquela rodinha igual na BMW. Essa daqui não, mas na frente a gente tem a regulagem aqui facilitada também na parte de cima. Uma coisa que é interessante falar também é que apesar das motos terem uma altura do banco muito parecida, a MT-09 ela tem o banco um pouco mais rígido aqui na parte de cima e ela possui original regulagem de altura, então a gente consegue regular o banco do piloto para cima ou para baixo. Aqui está na regulagem baixa. A BMW F750 GS ela não possui regulagem de bancos, mas ela possui a possibilidade de tu pedir ela na versão com kit baixo, que é o kit de rebaixamento, no qual ela perde alguns milímetros em relação ao banco e ela também perde alguns milímetros em relação à suspensão. Então de 170 milímetros vai para 150, então aí ela já perde aí aproximadamente 20 milímetros e ela perde mais ou menos 30 no banco. O banco ele desce mais ou menos aqui. É evidente que perde essa espuma, esse conforto, mas para um piloto que é um pouco mais baixo, talvez faça mais sentido. E também tem como pedir de opcional banco mais alto e banco mais baixo também. Isso, não quero uma moto com kit de rebaixamento. Eu posso pedir o banco extra baixo, posso deixar o banco padrão que é esse que tá, ou eu também, se for um cara um pouco mais alto, eu posso pedir o banco rally, que ele fica bem mais alto e ganha alguns milímetros. É uma possibilidade de adequar essa moto aqui a diferentes tipos de estatura é muito legal. O único detalhe é que tu tem que abrir mão do banco original, ela não tem aquela regulagem original, enquanto que uma Tracer já vem, ela já tem o banco bipartido e ela já vem com essa regulagem no banco do piloto. Uma coisa interessante é que essa moto aqui ela tem banco bipartido e um elogio que a gente fez, a gente sempre vai fazer é pro garupa. É uma moto com uma tocada esportiva, com uma proposta esportiva, só que ela não deixa de lado o conforto do garupa. Isso é muito importante. A gente observa que no mercado de motos trail, ou essa daqui que deriva da Big Trail F850, elas estão perdendo essa essência do conforto, que era uma essência que tinha lá nas antigas V-Strom, que tinha na época dessa moto aqui, 2008, 2009, 2010, que é aquele banco mais gordinho, aquele banco mais confortável. Elas estão cada vez com bancos menores. Apesar dessa moto aqui ainda trazer um banco legal, ela é bem dotada de espuma, ela ainda assim poderia ter um banco um pouco mais largo para acomodar melhor uma pessoa de porte maior, digamos assim. Ali a gente vê que é um banco mais largo. Aqui a gente tem um banco mais estreito, um banco inteiriço. Então tem muita gente que acaba comprando esse tipo de moto aqui e acaba investindo no banco Comfort para ter uma anatomia melhor para quem viaja atrás. Para quem viaja na frente, o banco original é show de bola. Agora, para quem viaja atrás, pode ser necessário em longas viagens, né? Para os urbanos, uso cotidiano, uma viagem um pouco mais curta, talvez não se faça tão necessário. Agora, para quem vai fazer viagem longa, é legal investir no banco Comfort, mas isso na Tracer também, tá, rapaziada? Porque o elogio que a gente faz aqui pro banco do garupa da Tracer acaba no banco do garupa. Se a gente pegar o do piloto, ele é bem seco aqui na parte dianteira, então também numa viagem mais longa vai ser necessário trocar o banco. Uma coisa interessante é que a posição de pilotagem das motos muda bastante. Essa moto aqui, para uma viagem mais longa, ela se torna um pouco mais cansativa para o piloto, não em relação ao guidão. O guidão dela tem uma posição legal, ela tem um riser original alto, a posição é bem diferente da MT-09 Naked, só que a pedaleira é recuada, a ponto de parecer uma CB500X. A CB500X é derivada da CB500F, que tem uma proposta naked também, e a posição da pedaleira é igual. O mesmo acontece com a Tracer, rapaziada. Como ela é derivada da MT-09, a posição da pedaleira é a mesma da MT-09, então ela fica um pouco mais recuada, coisa que numa moto derivada de uma Big Trail não acontece. Pode ver que o pé
do piloto ele está mais deslocado para frente, o joelho do piloto não fica tão dobrado. Isso aliado à posição do guidão, que ela pode não ter um riser alto, olha lá, ele é um riserzinho praticamente inexistente, é só um suporte de guidão, só que o guidão é alto e a estrutura da moto é mais alta, então o conforto em relação à posição de pilotagem numa moto dessa, principalmente para quem tem uma estatura maior, como eu, que meço 1,81 m, se torna mais interessante. Por quê? Porque a estrutura da moto Big Trail, que é a F850 no caso, ela realmente é uma estrutura para uma viagem mais longa. E aqui, querendo ou não, ela ainda tem a essência da MT-09. Então, apesar dessas mudanças aqui na dianteira de riser e tudo mais, a anatomia da moto, a maneira com que o piloto fica na moto, não é propícia a uma viagem tão longa com conforto, igual a anatomia de uma BMW F750 GS. E se a gente pegar uma Tiger, por exemplo, uma Tiger 900 GT, é a mesma coisa que acontece. A estrutura dela é muito parecida com essa moto, em termos de, vamos botar assim, entre eixo, posição do guidão, posição das pedaleiras. Por quê? Porque ela não deriva de uma moto naked, ela não deriva de uma moto esportiva. Ela deriva realmente da Big Trail Tiger 900 Rally Pro. Então isso é muito interessante, rapaziada. É isso que a gente sempre aconselha. É sensacional a Tracer. Para quem quer tocar, acelerar, fazer curva, a experiência de pilotagem dessa moto, principalmente por ela ser a tal da Master of Torque, né? Motor crossplane, 3 cilindros, um torque de quase 9 kgfm de torque e 210 kg em ordem de marcha, proporciona uma experiência de pilotagem incrível. Só que, se tu quer realmente conforto, viagem, vai botar garupa, vai botar mala, abre mão da potência e leva uma moto dessa que vai ter uma estrutura e uma ergonomia geral muito melhor para fazer uma distância mais longa. Fora, né, o fato do trecho mais longo, vão livre do solo maior e aí a suspensão com maior custo, apesar de não ser uma suspensão invertida. Então isso faz bastante diferença. A para-brisa da Tracer é mais generoso. A BMW a gente sempre reclamou do para-brisa, né? Praticamente um acabamento. Se a gente quiser uma moto com para-brisa mais alto, com regulagem, vai ter que ser uma 850 Premium Plus. E o engraçado é que a estrutura daqui da moto é toda a mesma que a 850 Premium Plus. O que custava a BMW já ter investido na mesma bolha, né? Com a mesma regulagem, ou talvez botasse uma bolha um pouco mais alta. Eu não acho feio, eu acho uma moto bonita. Mas, pô, ela já vem com protetor de mão, tudo mais, merecia já uma bolha um pouquinho mais alta, pelo menos aí da altura da Tracer, que é uma moto esportiva, mas que já tem, ó, esses indícios de uma moto até que barra um pouco melhor o vento que a GS, que deveria fazer isso. Uma coisa muito legal quando a gente fala desse tipo de moto é que é uma moto, querendo ou não, já de um segmento premium, né? É diferente da Yamaha. Apesar da Tracer ter um acabamento legal, o acabamento da Tracer é bem diferente de uma R3, de uma MT-03, dessas linhas de entrada da Yamaha. Realmente a qualidade dos plásticos, os botões aqui da moto, a estrutura da moto, o chassi da moto, a balança da moto, o acabamento geral da moto é realmente muito superior a qualquer outra Yamaha dessas de entrada. É diferente porque muitas das Hondas não aconteciam isso. Começou a acontecer depois daquele lançamento das Neo Sport Café. Lá que começou a mudar em relação ao acabamento. Agora a Yamaha não. Desde aqui ela já tinha, né, nas motos superior, como Super Teneré e tudo mais, R1, um acabamento mais interessante. Então a gente tem aqui uma mesa mais robusta, a gente tem plástico diferente, a gente tem um painel bem mais elegante, um painel mais bonito, apesar de não ser TFT igual a 3CGT, é uma qualidade superior, mas é evidente que não vai trazer os mesmos aspectos e as mesmas características de uma moto premium como a BMW. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem um painel TFT. Aqui a gente não tem um painel TFT, apesar de ser um painel muito bonito. Mas se a gente pegar a 3CGT, que tem um painel TFT, vou deixar aí na tela. Cara, o painel da BMW é de longe muito, mas muito superior que o painel TFT da Yamaha, tá? Muito. A 3CGT tem um aquecimento de punho que essa moto não tem. Recurso voltado para viagem, mas também é excelente para o uso na cidade. As BMW, todas elas já vêm com isso. A 3CGT tem controle de velocidade cruzeiro, essa não tem, essa também já vai vir em todas elas. E uma coisa muito legal da GS, isso não acontece na Tiger, tá? É só na GS, é que todas elas já vêm com a chave presença. E a chave presença, querendo ou não, é uma mão na roda. Chave toda a vida no bolso, bateu aqui, ligou a moto. Então elimina, né, aquele uso de ficar colocando a chave na ignição, mexendo na ignição, que é coisa que mesmo a mais nova GT vai ter. É a chave normal. Isso eu acho que é um ponto bem positivo para a BMW. Outra coisa legal, além disso, a gente tem já a tomadinha USB, a gente tem a tomadinha 12 volts, aqui a gente só tem a tomadinha 12 volts, desconheço se ela tem algum USB, eu não sei se ela tem. As alças da BMW são mais generosas. A BMW fornece, né, como opcional as malas que encaixam direto na moto.
tanto na parte de trás quanto na parte lateral. A Tracer, apesar de terem os encaixes, a Yamaha não fornece nenhum tipo de acessório no Brasil, somente fora do Brasil, para te comprar uma Tracer com as malas originais. A BMW já tem, tu consegue, dependendo até da oferta, da promoção que tiver na BMW, tu ganha essas malas. Outra coisa que essa moto aqui deve mesmo 0 km é setas em LED, ela só tem farol. Outra coisa legal da BMW é a possibilidade de ter aqui, ó, o acendimento automático do farol. Então ela fica sempre na luz diurna, sempre. Aí automaticamente, quando escurece, ela liga o farol baixo e o farol alto tu aciona. E essa aqui ela não tem nem a luz diurna, ela tem apenas esses LEDs aqui. Quando tu dá a partida, ela fica aquela moto caolha. Então detalhes, né, e caprichos que tem numa moto da BMW, tem numa moto da Triumph, por exemplo, tem nesse segmento premium que a Yamaha vai ficar devendo. Mas, né, fica aqui um elogio pro acabamento. Realmente, o acabamento desse tipo de moto aqui, dessa moto aqui, hoje é bem superior às motos de entrada da Yamaha. E isso é legal, porque tu paga mais caro pela moto, tu pelo menos tem um acabamento mais interessante. Aproveita e joga nos comentários os 70 mil reais, vamos botar assim, falando de moto 0 km, né? Não falando dessas. Você iria de BMW ou iria de Yamaha? Aqui na nossa região, cara, a Yamaha ainda custa um pouquinho mais que a BMW. Iria com uma proposta um pouco mais trail, digamos assim, ou pegaria essa crossover zona que detona no asfalto? Joga aí nos comentários e vamos ouvir a opinião da galera. Esse protetor de punho aqui da Tracer é um charme, né? Ele faz parte, ó, do desenho da carroceria da moto. Deixa eu firmar aqui, ó. Pode ver as linhas, ó. E esse aqui é aquele tradicionalzão da BMW, né, rapaziada? Que todo mundo já conhece, que vem na edição comemorativa 40 anos em amarelo. Eu acho muito legal o charme da moto, e eu, por mim, vim até com uma bolha amarela para fechar com chave de ouro. Acabamento aqui, ó, é tudo em plástico. Eu sempre reclamei dos plásticos, eu sempre gostei de uma moto que ainda possui, né, aquele tanque metálico, ó, como a Tracer, como a Versys. Mas não dá para negar que pelo menos o plástico da BMW é sim um plástico de excelente qualidade. É um plástico muito bom. Ali a gente tem 3 modos de condução. E é engraçado que apesar do acelerador eletrônico, ela ainda tem cabos aqui em cima. Essa daqui não tem nada. Fica um design muito mais clean, um negócio muito mais bonito. E essa aqui são 2 modos de condução. Lá são 3. A gente consegue desligar também o controle de tração nessa, consegue desligar o controle de tração naquela, né? Tudo isso é personalizável. E até 2020 dava desligar até o ABS nessa moto aqui. Essa ali não dá, mas a partir de 2021 cortou, né? Não tem mais como desligar o ABS. Essa moto aqui, 0 km, não vem com Quick Shifter, tá, rapaziada? A Tracer GT vem com Quick Shifter, essa daqui que é a MT-09 Tracer não vem. Fora do Brasil, essa moto foi atualizada e se chama agora F800 GS, com motor de praticamente 900 cilindradas agora, e aquela sim vem com Quick Shifter e vem com suspensão eletrônica. No Brasil, mesmo pegando 0 km, nenhuma delas vai vir com suspensão ESA e com o Quick Shifter, a não ser aquelas primeiras lá de 2019 que não tinham painel TFT e aquela lá tu achava com suspensão ESA. Só que daí não tinha chave presença, né? Tem alguns detalhes. Depois a BMW tirou a suspensão e investiu nesses mimos como chave presença, painel TFT e tudo mais. Eu acho legal a suspensão ESA da BMW, a regulagem eletrônica é sensacional, mas essa suspensão aqui, mesmo que não tenha regulagem eletrônica, é muito eficiente e é muito boa. Tu bota 2 pessoas em cima, ela ignora o peso, a suspensão é muito bem ajustada, a dianteira também, apesar de ser simples. A Tracer podia ser um pouco mais rígida, ela é uma suspensão que ela poderia ser um pouco mais eficiente, digamos assim, no sentido da tocada da moto. Mesmo regulando, ela ainda assim fica macia demais. Ela tem ali, eu acredito que algum tipo de regulagem, só que não é tão facilitada. Não vou conseguir, ó. Tem ali uma regulagem de pré-carga, mas acaba não sendo tão facilitada igual aos modelos novos. O chassi dela é um charme. É muito bonita essa peça de chassi, a balança também. Olha só o tamanho da balança da GS, rapaziada. É gigante. E o chassi da BMW também é bem bonito. Bem bonito mesmo. Vou dar uma ligadinha para vocês ouvirem a diferença de um crossplane bicilíndrico para esse crossplane de 3 cilindros. Aí vocês já tem uma ideia aí, não real, né? Porque é diferente ouvir ao vivo e ouvir aí pelo computador, pelo celular de vocês, mas vocês vão ter uma ideia de como o motor da BMW é um motor que faz mais ruído. A impressão é até que bate válvula. O pessoal critica bastante isso nessas BMWs e nas 310. E esse motor aqui é um motor mais liso. Ele parece que ele ronca de uma maneira mais suave. Lógico, é um 3 cilindros, né? Mas não tem aquela rispidez, digamos assim, como se fosse uma Tiger 900. É um motor até mais silencioso que os da Triumph. Vamos ligar primeiro aqui a GS. Deixar aquecer e depois a gente liga. Aí, ó, prepara. Chave. Ó.
Essa moto aqui também é uma característica do mercado premium, que é o sensor de pressão de pneu, que tu não vê nessas motos da Yamaha. Essa aqui já vem original com sensor de pressão de pneu, é muito legal. Ó, agora que baixou a lenta, ó, repara no barulho do motor. Ela é bem mais barulhenta, ó. Eu acho o ronco animal, mas ele é bem mais barulhento que o 3 cilindros. Vamos lá, ó. Diga-se de passagem, essa tela TFT é uma coisa maravilhosa. Quando chega próximo do vermelho, pisca tudo vermelho para indicar a troca de marcha. E também tem seta para cima e seta para baixo para indicar a troca de marcha. E tem todos os parâmetros aqui de conectividade, que, se eu não me engano, na Tracer GT, mesmo com painel TFT, eu acho que não tem. Mais uma. É legal, para um bicilíndrico é legal pra caramba. Agora vamos desligar aqui, até para trancar o guidão é eletrônico. Ó, vamos ver o farolzinho apagando, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e apaga. Ó, apagou. E essa aqui bem podia ser isso aqui, uma luz diurna, né, rapaziada? Ia ficar animal, mas não. Ela não tem luz de rodagem diurna, é só luz de posição. Essa aqui a gente tem que deixar aquecer, que ela, quando ela tá fria, não adianta acelerar que não fica legal. É o modo de condição, ó. O painel é bonito, tá, rapaziada? Olha aí, ó. É um painel bonito. Eu acho até de design mais bonito que o TFT da GT. Olha o farol. Deixar aquecer e já aceleramos. O escapamento lá é muito massa, ele todo de aço inoxidável. Esse aqui tem um acabamento um pouco mais simples. Tudo mais simples aqui, a parte de parafuso. Aqui já é um parafuso de aço inox também, Torx. Aqui é como se fosse um parafuso Phillips de plástico, não é tão legal. É o acabamento, né, rapaziada? Yamaha. Não dá de comparar com o acabamento da BMW. Apesar de que é melhor do que as Yamahas de entrada. Acho que agora já tá legal, vamos ver. Ela dá a temperatura do motor aqui, ó, no acesso ao computador de bordo. Mas ela ainda tá baixa, ó. Tá LO. Tem que dar mais uma aquecidinha pra gente poder acelerar. Rapaziada, agora dá de acelerar. Cara, é um motor para rodar liso, galera, liso, liso, liso. Da BMW também roda bem liso, por ser um bicilíndrico, que é muito prazerosa a condução. Depois eu vou mostrar para vocês em vídeo. Mas o ronco do barulho da Yamaha parece fenomenal, é lindo demais. Eu acho muito mais bonito que o das motos da Triumph. As motos da Triumph são um pouco mais barulhentas. Esse aqui é um pouco mais, como é que eu vou dizer, sossegado, um pouco mais conservador, mas que se tudo é mão, ele fica muito legal. Tu sente aquela moto puxando o ar e querendo andar. É muito interessante mesmo. E é isso, rapaziada. Essa foi a F750GS ao lado do MT-09 Tracer. Eu acho que já deu para falar um pouquinho mais das duas motos. O objetivo do vídeo não era ficar passando dados de ficha técnica, porque isso a gente, né, entra na internet e vê em qualquer site. E sim mostrar para vocês um pouco das diferenças. São duas motos aí que oscilam numa faixa de preço muito parecida, né? Possui acessórios até parecidos, só que com propostas de uso bem diferentes, né? Apesar do jeitão meio parecido, a proposta de uso da F750 é bem diferente da MT-09 Tracer. É isso que eu aconselho vocês. Quero alguma coisa para acelerar, para me divertir, vou fazer viagens, mas não tão longas. A Tracer é excelente. Agora, para quem quer viajar com conforto total, realmente, que é uma moto com estrutura melhor para viagem, vai ter que abrir mão da potência e do fato de ser uma moto mais arisca aqui, para levar uma moto de desempenho um pouco mais conservador, só com torque de sobra, com uma estrutura geral voltada para o conforto de piloto e garupa e a possibilidade dos acessórios originais. E lógico, né, vai ter que abrir mão também da parte de peças e manutenção, que vai ser um pouquinho mais caro. Mas ela tem a vantagem também de ir para a concessionária só uma vez por ano, e essa daqui tem que ir de 6 em 6 meses. Ela pede troca de óleo e filtro, apesar de ela não pedir revisão de 6 em 6 meses, ela pede troca de óleo ou de óleo e filtro, se eu não me engano. Lá não, lá é tudo anual. É mais caro, mas é tudo anual. E é isso, rapaziada. Vou deixar um bônus aqui para vocês. A gente tem parceria com a Protect Me. Então eu vou deixar a cotação que eu fiz de seguro para o meu perfil.
dessas motos para o meu perfil, completamente diferente do perfil de vocês, mas eu vou deixar da Yamaha no canto esquerdo da tela, da BMW no canto direito da tela, para vocês terem uma ideia do custo e dizer para vocês que a gente tem parceria com a Protecme, cupom de desconto. Então o ideal é vocês entrarem, acesse o QR Code, acesse o link na descrição e faz a cotação de seguro, independente se for uma Yamaha ou uma BMW, o seguro é peça fundamental, é obrigatório andar com esse tipo de moto segurado. Apesar do índice de furtos e roubos na nossa região ser baixo, são motos que estão muito sujeitos a acidentes e é motos que o pessoal vai usar para viajar. Então não dá para dar bobeira, rapaziada. Faz o seguro e já sai com a moto da loja, seja uma semi-nova, uma 0 km, segurada. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!